Bom, recebemos aqui bastante material sobre Flamengo e Bayern de Munique, aquele jogo pelas oitavas do Mundial de Clubes, né? Aconteceu domingo, dia 29, lá em Miami. Isso. E o resultado, que já sabemos, foi 4-2 para o Bayern. Exato. E o Flamengo acabou eliminado. Então, a nossa ideia aqui é mergulhar um pouco nesses relatos para entender como foi esse jogo maluco de 6 gols, principalmente aquele começo do Flamengo, né? Muito complicado, depois a reação, mas no fim, os erros pesaram contra a eficiência alemã. Perfeito. As fontes escrevem bem isso. Um Bayern começando com tudo, sabe? Um Flamengo tendo que buscar força onde talvez nem tivesse do início, e momentos-chave onde, bom, falhas individuais foram fatais. Vamos ver como tudo isso se encaixou para dar esse 4-2. Esse começo, então, parece ter sido assim, o ponto mais crítico mesmo. Uma das fontes fala em colapso técnico e psicológico do Flamengo nos primeiros 10 minutos. Como é que foi isso em campo tão rápido? Olha, a pressão do Bayern foi brutal, desde o primeiro minuto. E eles foram muito eficazes em transformar isso em gol logo aos 5 minutos. Escanteio do Kimmich. Sim. E aí, infelizmente, Eric Pulgar acabou desviando contra o próprio gol. 1-0. Nossa, que balde de água fria. E piorou muito rápido. Tipo, 3 ou 4 minutos depois, o Arrascaeta perdeu uma bola ali na intermediária, ataque rápido do Bayern, e o Harry Kane finalizou. A bola ainda desviou um pouquinho no Léo Ortiz, se não me engano, 2-0. Antes dos 10 minutos. Caramba. É um exemplo claro, né? Erro nesse nível fatal. 2-0 em menos de 10 minutos contra o Bayern. É um cenário terrível. Mas os relatos dizem que o Flamengo não se entregou, certo? Que buscou reagir. Não baixou a cabeça, não. Pelo contrário, acho que até mostrou uma força interessante. Depois de sentir o golpe, claro, o time começou a se achar um pouco mais em campo. E aí, aos 32 minutos, conseguiu diminuir. Boa jogada do Luiz Araújo pela direita, cruzou para a área e o Gerson acertou um belo chute. Forte. Um golaço, na verdade. 2-1, então, isso deve ter mudado o clima do jogo. Com certeza. Deu uma sobrevida para o time, recolocou o Flamengo na partida, mostrou aquela qualidade ofensiva que a gente sabe que o time tem, deu moral. Mas parece que essa alegria não durou muito, pelo que li. Pois é. E aí a gente viu um padrão meio cruel se repetindo, sabe? Pouquinho antes do intervalo, ali pelos 40, 41 minutos, mais um golpe. O Luiz Araújo tentou afastar uma bola na defesa, mas o corte saiu ruim, curto. A bola ficou limpa para o Goretzka, que vinha chegando de trás, Ah, não. e ele chutou forte de fora da área. 3-1. Outro erro individual que o Bayern não perdoou. Quer dizer, o time luta, busca, marca um gol e aí um erro devolve a vantagem para o Bayern. Complicado. E para piorar, ainda naquele primeiro tempo, o Pulgar saiu machucado. Suspeita de fratura no pé direito. Uma perda importante ali no meio-campo. Situação difícil para o intervalo. E o segundo tempo, como é que começou? Teve nova reação? Teve sim, o Flamengo voltou tentando pressionar, né? A torcida, que era a maioria lá em Miami, empurrou bastante. E a esperança voltou rápido. Logo aos 7, talvez 9 minutos, o Arrascaeta tentou um cruzamento, a bola pegou na mão do Wallace dentro da área. Pênalti. Pênalti claro. Sim, pênalti claro. E o Jorginho foi para a bola, bateu bem, converteu, 3-2. Naquele momento, o jogo estava totalmente aberto de novo, o empate parecia possível. O time estava vivo de novo. Fantástico. Mas esse Bayern parece que tem uma capacidade de resposta impressionante, né? Exatamente. O Flamengo até cresceu um pouco no jogo depois do gol, tentou buscar o empate, mas, de novo, a eficiência alemã para explorar erro foi fatal. Aos 27 minutos, mais ou menos, Luiz Araújo, que já tinha participado do lance do terceiro gol, foi desarmado pelo Laimer, ali perto da área de defesa do Flamengo. Isso. A bola sobrou para o Kimmich, que deu mais uma assistência, dessa vez para o Harry Kane. Segundo gol do Kane, quarto do Bayern, 4-2. É quase, assim, um manual de como não se pode errar na saída de bola contra times que pressionam tão bem. A gestão de risco ali falhou. Imagina o impacto desse quarto gol. E aí, depois disso, o jogo esfriou. Basicamente, sim. Os relatos indicam que o Bayern passou a administrar mais o resultado, controlou o ritmo, o Flamengo ainda tentou, sabe? Teve até uma chance boa com o Luiz Araújo, mas o Neuer fez uma defesa importante. Só que o baque do quarto gol foi forte demais. A equipe não conseguiu mais reagir. E aí veio a confirmação da eliminação. Exato. Fim de jogo, 4-2. Então, juntando tudo, a história que fica é essa. Um Flamengo que começou muito mal,
mas que teve brio, teve força para reagir 2 vezes no placar, mas que acabou sendo, digamos, traído por erros individuais cruciais. E contra um gigante como o Bayern, isso não tem perdão, né? Precisamente. A capacidade de reação foi notável, sem dúvida. Sair de 2-0, depois buscar o 3-2, isso mostra espírito. Mas, no fim do dia, a consistência e, principalmente, evitar esses erros capitais fizeram a diferença. O Bayern foi letal, aproveitou as chances que apareceram por causa dessas falhas. E agora segue, né? Pega o PSG nas quartas. E o Flamengo volta para casa. Ainda tem o Fluminense que joga contra a Inter de Milão. Isso. Bom, fica então uma reflexão final, acho, olhando para essa partida. Vimos qualidade individual, vimos poder de reação do time sul-americano, mas o jogo deixou muito claro como a consistência tática e talvez mais ainda a redução de erros não forçados são essenciais para competir nesse nível máximo. Qual será o caminho para diminuir essa distância para a elite europeia nesses momentos decisivos? É algo para a gente continuar pensando, né?